Olá pessoal do Educacional Plenos Smart Grade. Nesta videoaula falaremos sobre a receita e a receita marginal, dois conceitos importantíssimos na matemática aplicada à economia, administração, finanças e contabilidade. Antes de iniciarmos a nossa videoaula, pedirei que vocês se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações clicando no sininho do YouTube e na hora de ativar as notificações, cliquem para receber as notificações sempre. E claro, peço gentilmente para vocês curtirem, comentarem e compartilharem os nossos vídeos. Vamos lá! Para trabalharmos com o conceito de receita e receita marginal, primeiro eu preciso conhecer a função básica, que é a função preço. O preço é uma função da demanda Q, então por isso que é P de Q, e a gente abrevia com o P minúsculo. Geralmente, neste contexto, os exercícios já mostram para você qual é a função preço. Você não tem que calcular essa função, você não está buscando essa função, mas você vai precisar dela para trabalhar com a função receita e com a função receita marginal. Então aqui é P de Q igual a P minúsculo. A segunda função importante é a receita. Ela é uma função que multiplica o preço P e a demanda Q. É simples, né? Se eu tenho 10 produtos e quero saber quanto que eu vou arrecadar com a venda desses 10 produtos, simplesmente eu multiplico o número de produtos, 10, pelo preço dos produtos. Acabou. Eu tenho a receita, o que eu vou ganhar com esta venda. Portanto, R é uma função de Q também. E agora eu vou falar da receita marginal, que é o terceiro conceito desta videoaula. Mas olha só, para falar sobre a receita marginal, antes eu vou falar sobre aqui um exemplo que eu deixei. Então olha só, imagine que a receita de um determinado produto é dada por 100 vezes Q menos Q quadrado. Então Q, eu já disse, a quantidade, a demanda por aquele produto. Então eu vou fazer aqui a conta. R de 10, eu substituo o Q por 10. Então vai ficar 100 vezes 10 menos 10 ao quadrado, é R$900. Faço a mesma coisa para R11, ou seja, estou calculando a receita que receberei na venda de 11 produtos. É 100 vezes 11 menos 11 ao quadrado, que é igual a R$979. Muito bem, eu fiz essas contas para calcularmos um quociente, o quociente ΔR sobre ΔQ. Lembra da física? Lá na física tem ΔS sobre ΔT, que é a velocidade média. Aqui nós temos uma coisa muito parecida, que é o ΔR sobre ΔQ. É a variação da receita dividido aqui pela variação da quantidade. Então, no exemplo eu calculei do 11 do 10, vou fazer a receita do 11 menos a receita do 10, dividindo tudo aqui por 11 menos 10. Isso aqui vai dar R$79. E o que significa esse valor? Bom, esse valor significa um incremento na minha receita. Eu vendi 10 produtos e a partir desses 10, se eu vender a 11ª unidade, eu ganharei R$79 a mais, além da minha receita dos 10 produtos. Então é isso que está dizendo. É um incremento que eu tenho a partir da venda dos 10 produtos. Mas agora eu estou calculando para o 11º produto. Agora, olha só que interessante. Este quociente aqui, que é parecido com a velocidade média lá da física, pode ser aproximado por uma derivada, exatamente, lá do cálculo diferencial. De que modo eu faço a aproximação? Bom, ΔR sobre ΔQ é aproximadamente igual a dr dq, que é a derivada. Lembrando que a derivada da função receita na variável demanda, ou Q, é o limite, se este limite existir, evidentemente, deste quociente aqui que eu estou mostrando, tá certo? Bom, tudo bem, faz sentido. Isso aqui é exatamente o que nós apresentamos no caso anterior aqui, ó. É a diferença entre os caras no R, dividido aqui pela diferença dos caras no Q. É basicamente isso. Agora, vamos entender o seguinte. A derivada, ela aproxima esse cara, mas o ΔQ tem que ser pequeno. Ou seja, como no caso aqui, nós temos o Q igual a 11 e Q igual a 10. São próximos. E como nós estamos trabalhando com produtos, a gente trabalha com números inteiros positivos. Não existe algo como 10,9 ou 11,5 ou raiz de 2 ou π, nada disso. Apesar do aparato matemático aqui ser um aparato matemático fundamentado na continuidade das funções, que é o cálculo diferencial, a gente vai trabalhar com números inteiros utilizando funções contínuas, tá certo? E, como eu disse, nós estamos trabalhando aqui com variações pequenas do Q. Voltando ao nosso exemplo, eu tenho aqui a função receita. E o que é a função receita marginal, afinal? É a derivada da função receita.
Tá, e como que eu calculo a derivada? Bom, então eu vou pegar aqui, a gente usa esse símbolo linha aqui, geralmente para derivada. Ou se você preferir, também pode ser dr dq, como eu apresentei no slide. Isso aqui é a derivada da função 100q menos q quadrado. Então eu vou derivar isso aqui. Eu posso derivar cada uma delas e fazer a subtração. Então a derivada de 100q é simplesmente 100. Porque o q é um polinômio de grau 1, então derivando o polinômio de grau 1, a gente tem um polinômio de grau 0. Sumiu o polinômio. E multiplica o expoente, caído aqui, pela regra do tombo, pelo coeficiente inicial. Então 100 vezes 1 é 100. E aqui a gente vai ter menos 2q, né? A regra do tombo. O 2 caiu para cá e ficou 1 em cima. Então essa aqui é a função receita marginal da função receita que nós tivemos aqui no enunciado. Muito bem, agora eu vou conferir se a aproximação que eu estou apresentando faz sentido. E ela faz sentido. Olha só que interessante o exemplo aqui. Lembra que eu calculei lá atrás a receita do 10 e a receita do 11? Muito bem. Aqui em cima estão as receitas do 10 e do 11. Fiz a subtração, beleza, R$ 79,00. Agora eu vou calcular o valor de Q igual a 10 na derivada, que é a função receita marginal. Olha só que interessante. O valor é de R$ 80,00. É muito próximo do valor R$ 79,00. Então, quando eu calculei este valor, eu fiz uma aproximação para este quociente, que eu já disse que é o incremento na minha receita a partir da venda do 10º item. Com isso, a melhor forma da gente fixar a teoria é fazendo exercício. Em uma fábrica de ventiladores, o preço de um tipo de ventilador é dado por P igual a menos 2Q mais 800, em que Q está no intervalo 0 e 400. Obtenha a função receita no item A. Já falamos disso, vamos obter aqui a função receita. Bom, a receita, eu já mostrei, é o Q, que é a demanda, vezes o preço. Muito bem, isso aqui vai ser o quê? O Q vezes menos 2Q mais 800, conforme está o enunciado aqui. Aplicando a propriedade distributiva, eu vou ter menos 2Q ao quadrado mais 800Q. Essa aqui é a minha função receita. Agora no item B, pede-se para obter a função receita marginal. Então agora eu vou calcular a derivada da função receita. Então é a derivada da função menos 2Q quadrado mais 800. Então como que eu derivo aqui a primeira parte? É um polinômio de segundo grau, vai cair o 2 multiplicando menos 2 e vai ficar Q elevado à primeira potência. Então aqui a gente vai ter menos 4Q. E agora, olha só, um polinômio de primeiro grau, some o polinômio e fica só a constante que está na frente do polinômio. Então aqui vai ser mais 800. Função receita marginal está no item B. Muito bem, agora nós temos o item C, que pede para a gente calcular a receita marginal aos níveis Q igual a 100, Q igual a 200 e Q igual a 300. E ele pede para a gente interpretar os seus significados. Então eu começo aqui com R' para Q igual a 100, certo? Então, ó, menos 4 vezes 100 dá menos 400. Mais 800, isso aqui é igual a R$400. Vou fazer para o 200, conforme o enunciado nos pediu. Olha só, 200 vezes menos 4 é menos 800. Mais 800 da fórmula, isso aqui dá 0. E nós temos aqui mais um último, que é o Q igual a 300. Bom, menos 4 vezes 300 dá menos 1.200. E a gente vai somar com 800. Isso aqui dá menos 400. Agora a gente vai interpretar os resultados. Receita marginal para Q igual a 100. Deu 400. O que isso significa? Significa que na venda do 100º ventilador, ou seja, eu passei do 100 para o 101, eu vou ganhar mais R$400. Então isso é muito bom. Você está estimando o valor da sua receita a partir da venda de 100 ventiladores, tá certo? Agora olha só que interessante no caso em que Q é igual a 200. R' de 200 vai ser igual a 0, conforme o cálculo aqui. Espera aí, então significa que na venda do ventilador de número 201,
não teve nenhum lucro, exatamente. Exatamente isso que aconteceu, de acordo com os modelos aqui. E não tem nada errado, exatamente assim que acontece. Porque isso aqui, na verdade, é um ponto de máximo de uma curva. É a derivada igual a zero, é um ponto de mínimo ou um ponto de máximo. No caso aqui é o ponto de máximo. E por que é o ponto de máximo? Porque quando você vai para o R'300, dá menos 400. Então, significa que a receita, não a receita marginal, a receita vem crescendo até o 200. A partir dele, já não vale mais esse crescimento. Ela vai começar a decrescer. Eu já vou falar um pouquinho disso daqui a pouco. Muito bem, agora no item D, esboce o gráfico da receita marginal e interprete seu crescimento ou decrescimento em intervalos em que a receita marginal é positiva ou negativa, relacionando tais resultados. Eu já deixei aqui o nosso gráfico e olha que interessante. Eu obtive esse gráfico com os pontos que eu acabei de calcular lá para a R', certo? Então, ó, esse eixo aqui é o X, é o eixo da demanda Q. E o eixo Y é o eixo da receita marginal. Então, a gente viu que 200 e 0 é um ponto. O outro ponto aqui é 100 e 400, conforme a gente já calculou. E o outro ponto é 300 e menos 400. São os 3 pontos. Evidentemente, uma reta só precisa de 2 pontos. Mas, como eu já tinha calculado, eu quero identificá-los aqui no gráfico. Agora vem a parte mais interessante. Eu tenho que analisar onde a função é positiva e negativa. Bom, olha só que interessante. Nessa região do gráfico, ou seja, enquanto Q vai de 0 a 200, todos os valores da receita marginal, todos eles são positivos. Então essa região é a região positiva. Em contrapartida, de 200 até 400, que é o limite exigido pelo enunciado, é a região negativa, certo? Porque nós temos aí todos os valores de receita marginal negativos. Agora, olha só, ele perguntou também se a função é crescente ou decrescente. Como eu respondo isso? Eu olho para o coeficiente angular. Já que isso aqui é uma reta, né, a receita marginal é a equação de uma reta. E olha só, o coeficiente é menos 4. Se ele é negativo, a função é decrescente. E, de fato, conforme eu vou aumentando a demanda, a minha receita marginal vai caindo. Tá? É isso que acontece. Agora, apesar de ser decrescente, nós vimos que ela tem uma região positiva. E ela também tem uma região negativa. Bom, quem que é a região positiva? Só para deixar mais formal aqui. É do 0 ao 200. E onde é a região negativa? É do 200 ao 400. Muito bem. Para que serve isso? Eu já vou falar sobre isso ao fazermos o item E, que pede para esboçarmos o gráfico da função receita, agora não da receita marginal, da receita. Bom, aqui está a função receita. Então, a receita em função da demanda, que, muito bem, olha só que interessante, esta região de 0 a 200 mostra que a receita vem crescendo lindamente aqui. Por outro lado, a região de 200 a 400 mostra que a receita vai caindo. Olha só que coisa estranha, né? Na verdade, não tem nada de estranho. Este é o famoso teste da primeira derivada. A receita marginal é a derivada primeira da função receita, certo? Portanto, no local em que a receita marginal for positiva, e é nessa região, o que acontece com a receita? Ela vai ser crescente. No lugar em que a receita marginal é negativa, a função receita será decrescente. Não negativa necessariamente, mas vai ser decrescente. Então aqui é o mais e aqui é o menos. Todos eles são positivos, só que a gente tem crescente e decrescente. E aqui, ó, é o ponto de máximo, conforme eu falei. Bom, e como que acontece na prática? Bom, acontece um estudo de mercado que mostra como que funciona o preço em função da demanda. E aí, depois disso, você tem o cálculo da receita e da receita marginal, e você consegue traçar bem a estratégia de negócio dessa empresa. Espero que vocês tenham gostado da nossa resolução. No próximo vídeo nós vamos falar sobre lucro e lucro marginal. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações no sininho do YouTube e, claro, curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos. Até lá, bons estudos!